Pegue a palavra de Deus e abra comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 18. Jesus, ele vai fazer uma declaração muito importante nessa passagem, na qual nós precisamos compreender, e compreendendo essa passagem, nós vamos ver como que Deus, ele trabalha na vida do teu povo. Mateus capítulo de número 18, no versículo de número 18. Tenha o hábito, amados, de abrir a palavra de Deus dentro da tua casa, para que a tua família seja abençoada. Chame a tua família toda para perto de você, para que vocês venham ler o que está escrito. Aproveita e chama o seu filho que está dentro do quarto, chama a filha que está lá na cozinha. Vamos chamar para ouvirmos a palavra de Deus. Amém, amados? Diz assim, Mateus 18, versículo 18, Jesus falando: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Amém? Vou ler mais uma vez, preste atenção. Olha o que Jesus, o dono da palavra, ele vai dizer: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Você crê que Deus, ele vai abençoar a tua casa, o teu lar, aonde tem pessoas que estão clamando pelo mesmo ideal que você? Então põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido, Deus amado, a nossa casa, o nosso lar está de portas abertas para receber a orientação que vem do céu. Não que não tenha pessoas capacitadas na terra, mas, meu Deus, a palavra que prevalecerá, ela saia da boca do Senhor. Por isso, meu Deus, os nossos ouvidos estão atentos para aquilo que o Senhor irá dizer. Então, meu Deus, em cada casa, em cada lar, que essa palavra ela chega através da internet, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa, quando ouvir a tua palavra, meu Pai, o coração dessa pessoa venha ser transformado pelo teu poder. Abra os nossos olhos espirituais e nos amadureça perante a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor fique à vontade em entrar em cada casa, em cada lar, e expor as nossas falhas e nos exortar segundo a tua palavra, mas fique também, meu Deus, à vontade para abençoar cada casa, cada lar, cada pessoa que ouve a tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glorifique ao Senhor nesse momento, exalte o nome do nosso Deus. Que maravilha! Por favor, amados, agora você pode se assentar, mas preste bastante atenção, porque essa palavra, ela vai ser muito valiosa para você compreender as coisas do Senhor. Jesus, ele fala nesse versículo acerca da concordância. E o que é concordar, amados? É crer no mesmo propósito, é crer no mesmo ideal. E ele está demonstrando aqui nessa passagem, e ele vai deixar muito claro, e eu quero reler com você aqui, diz aqui em Mateus capítulo de número 18, versículo 18, diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu,
E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, Jesus ele está dizendo que quando as pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, isso vai ser ligado em concordância, a ponto que a mesma coisa que vocês pedirem na terra, que as pessoas clamarem juntas, será ligado no céu também. E diz aqui no versículo 19, eu quero ler com você também, que ele coloca que a pessoa ela não pode estar concordando sozinha. Diz assim, versículo 19, também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E amados, eu creio que essa palavra de Jesus, ela vai se cumprir na tua vida hoje. Ela vai se cumprir dentro da tua casa. Porque eu tenho certeza que a tua casa, o teu lar, todos estão reunidos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E talvez você não tenha percebido, mas Ele se encontra aí no meio de vocês. Ele está dentro da casa de vocês. E se vocês hoje, nessa noite, concordarem acerca de qualquer coisa, 2 ou 3 concordando acerca de qualquer coisa, isso será feito pelo Pai que está no céu. Então se prepare, que a tua casa, a tua família, o teu lar, os teus negócios estão guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Deus, Ele cumpre tudo que está escrito na tua palavra, amados. Mas por que eu estou ministrando isso na tua vida? Porque, amados, nós vimos, você deve ter visto, aí na tua casa, deve ter recebido, que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez uma convocação para todas as pessoas proclamarem no domingo um jejum voltado para Deus. E isso, amados, você tem que entender o seguinte, que isso independe de partido político, independe da fé, da religião da pessoa. Se ela crê em Deus, isso foi uma convocação voltada para as pessoas que creem em Deus. Independente de partido político, aqui no Ministério Pão Vivo, nós não temos essa visão política. Nós já elegemos o nosso rei que é o Senhor, mas a palavra do Senhor, amados, ela diz que isso é uma atitude muito nobre, porque diz aqui, eu quero ver com você, o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, vamos lá comigo, Romanos capítulo de número 13, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 1, algo muito importante. Talvez você não goste de quem está no governo, mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos 13, versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Olha só, é a própria palavra de Deus que está dizendo que nenhuma autoridade que está na terra, ela constitui-se de si mesma, mas ela foi constituída por Deus. Então, amados, nós precisamos ouvir e, se for possível, obedecer aquilo que está sendo direcionado pelas autoridades, salvo quando a autoridade não faz a vontade do Pai que está no céu. É isso que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 29. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, Atos 5, versículo 29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam:
é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Repare que Pedro está deixando muito claro que ainda que uma pessoa ela dê uma ordem, se está fora da vontade de Deus, aquela ordem ela tem que ser questionada. Por exemplo, se eu como pastor, eu mandar você começar a se prostituir, autorizar coisas que a Bíblia ela não autoriza, aquilo que não é bíblico, essa autoridade, ela não está sendo estabelecida por Deus. Por isso que Pedro ele deixa muito claro a necessidade de obedecer sempre a Deus antes de obedecer a qualquer pessoa. Mas, amados, o jejum, ele é muito precioso para Deus. E ele é uma arma contra o mal. A palavra do Senhor, ela diz que o jejum e a oração, eles são armas poderosas espiritualmente para a nossa batalha espiritual, para vencermos as ciladas do maligno. E Jesus, ele mesmo vai dizer em uma passagem que os discípulos dele não conseguem expulsar os demônios, ele vai dizer que tem certas castas de demônios que não se expulsa a não ser com jejum e com oração. Então a pessoa, ela precisa compreender que o jejum, ele é uma arma poderosa em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas como fazer um jejum que Deus ele vai receber, amados? Pastor, será que tem jejum que Deus ele não recebe? O próprio Deus, ele vai responder isso para nós. Se você, por exemplo, jejuar da maneira errada, você simplesmente vai estar fazendo algo que para Deus não vai ter significância nenhuma. E o próprio Deus, ele hoje, vai esclarecer para nós que, por exemplo, nós do Ministério Pão Vivo, vamos entrar nesse jejum no domingo, vamos fazer o jejum, mas temos que fazer da maneira correta. E talvez você que está ouvindo essa ministração, deu até um ponto de interrogação na tua mente. Qual que é o jejum que agrada a Deus? Diz aqui em Isaías, capítulo de número 58, no versículo de número 1, eu vou fazer uma mini exposição aqui, para que nós venhamos compreender o que Deus ele quer e o que ele chama de verdadeiro jejum. Porque a diferença é que, por exemplo, Jonas, ele vai falar com um povo que não conhecia Deus, para todos fazerem, que Deus iria destruir aquela terra. E aquele rei que não conhecia Deus, ele se voltou para o Senhor, se arrependeu dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do que iria fazer. Mas Isaías aqui, ele não vai falar para um povo que não conhece a Deus, ele vai falar para o povo de Deus, para o povo que já tem o hábito de jejuar. Olha o que Deus ele vai dizer aqui, Isaías 58, versículo 1, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, e anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Olha o que ele está dizendo para Isaías: ô Isaías, você vai gritar bem alto para o meu povo ouvir, para aqueles que instituíram como meu povo, aqueles que eu chamei para fazer a minha vontade, para que eles ouçam muito bem. Não parece até que Deus ele vai usar a mesma fala que Jonas usou lá em Nínive? Ele fala, você vai gritar, você vai pregar contra aquela cidade. Mas agora Deus está dizendo a Isaías, prega, fala bem alto os pecados que esse povo tem cometido contra a minha vida. Fale bem alto, Isaías. E Isaías, ele que é muito obediente a Deus, ele vai continuar ouvindo. Diz aqui, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus.
pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Não é isso que você tem clamado? Você não tem buscado conhecer a Deus cada dia mais? Você não tem falado com Deus: Senhor, deixa eu ver a tua face, deixa eu olhar mais perto de ti? Você não tem pedido para Deus, você não tem sido desejoso de ver a mão do Senhor, a volta de Cristo nesses dias? E aí Deus, Ele está dizendo: esse povo, prega para eles, fala o pecado deles, porque eles estão querendo que eu me aproxime deles, eles me pedem que eu seja justos com eles. E tem muita gente que é assim, estende as mãos para o céu e fala com Deus: Senhor, entra nessa causa em meu favor. E Deus, Ele vai dizendo, olha o que Ele vai continuar falando, que as pessoas vão dizer o seguinte, versículo de número 2, a parte B diz assim: pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E eles vão dizer assim: porque jejuamos, dizem, e não o viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Olha o que ele está dizendo, que o povo começa a cobrar a Deus, porque jejua, e a resposta não veio. Começam a falar com Deus: Senhor, nós nos humilhamos, e será que o Senhor não se importa? E eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você seja maduro, porque nós vamos entrar em um jejum nacional. Mas e se, por exemplo, na hora não acontecer nada? Muitas pessoas, 3 dias depois, vão dizer: ah, Senhor, nós jejuamos, ficamos sem tomar café, sem comer, e o Senhor não fez nada. Nós nos humilhamos, pedimos perdão, e o Senhor não se atenta para isso. E Deus, Ele já prevendo, olha o que Ele vai continuar dizendo, que as pessoas estão jejuando, mas estão fazendo o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. A pessoa está jejuando, falando com Deus: Senhor, me perdoa, mas vive explorando as pessoas. Não adianta de nada. A pessoa, ela está jejuando, fazendo aquilo que agrada a ela. Primeira coisa que você tem que perguntar para Deus, meu irmão, é o que Ele quer de você, o que Ele requer da tua vida. E se você for jejuar para ficar explorando os outros, é melhor não começar, porque não agrada a Deus. Diz aqui, ó, versículo 4, seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. A pessoa, ela jejua, se consagra, pede perdão, mas depois que entrega o jejum, começa a dar soco um no outro, começa a questionar um ao outro, a brigar um ao outro. Não, amados, Deus, Ele quer fim disso. Ele quer que essas coisas tenham um pouco ponto final. Porque se a pessoa, ela jejuar com o coração endurecido, Deus não recebe. Porque não adianta a pessoa ela falar: eu vou fazer esse jejum, mas amanhã começar a criticar, a colocar as rixas de volta. Diz aqui, ó, o seu jejum termina em discussão e rixa e brigas de socos brutais. Diz aqui: vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não adianta, amados, nós jejuarmos por jejuar, por moda. Jejuar e a pessoa, ela simplesmente fazer aquilo para agradar o homem. Não. Você não pode jejuar para agradar a si mesmo e querer que a sua voz seja ouvida lá no trono de Deus. É isso que Deus, Ele está falando. E Ele vai dizer mais aqui no versículo de número 5. Olha o que Deus, Ele vai dizer: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe
incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas. Você está dizendo, será que é isso que eu escolhi? Que um dia você fica sem comer, ou você se priva de algumas coisas, ou que você abaixa a cabeça e comece a orar, e fique ali se humilhando perante Deus. Será que é isso que Deus escolheu? Diz aqui no versículo de número 5, continuando, Deus ele fala o seguinte: é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? É isso que vocês chamam? É o que Deus ele está dizendo. Porque não adianta a pessoa ela fazer de tudo para se mostrar, mas não para Deus, porque Deus ele não leva isso em consideração. Deus ele vai vendo além. Enquanto nós estamos ministrando aqui, Deus está sondando o coração de cada um de vocês. Ele está sondando o coração de cada um da tua família, cada pessoa que está ouvindo agora. Deus ele está sondando, porque não adianta. Será que é isso que Ele quer? Que no domingo nós venhamos e nos ajoelhamos e estamos ali e no final saiamos trocando socos, falando mal uns dos outros? Será que é isso que Deus ele quer? Porque Ele está dizendo aqui, ó, é assim que acaba o jejum de vocês. É assim que acaba. Com socos, palavras, rixas. Meu irmão, eu não sei. Às vezes a pessoa ela fala, vamos jejuar todo mundo na mesma fé. Mas amanhã o cristão está falando mal do outro. O líder religioso está falando mal do outro. O irmão da igreja está falando mal do outro. O pai está falando mal do filho. O filho falando mal do pai, da mãe. Será que é isso que Deus quer? Que no domingão nós façamos isso? E continuemos do mesmo jeito? Não. Deus ele quer que nós façamos isso, mas que nós tenhamos uma postura diferente a partir daí. Ele quer uma comoção nacional, mas Ele quer mudança nacional também. Porque o que fez a diferença lá em Nínive foi que os moradores de Nínive, todos se converteram, todos mudaram, todos tiveram uma conversão notória. Mas Deus ele vai dizer aqui, ó, no versículo de número 6, o seguinte: olha o que Ele quer no domingo. Pastor, como que eu jejuo? Daqui a pouquinho eu vou falar, mas olha o que Deus ele quer. É isso que importa para nós, é o que Deus ele quer. Diz aqui, ó, Isaías 58, versículo 6, diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com tudo o que te prende. Olha o que Deus está querendo, hein? Ele quer que você solte aquela corrente injusta na tua vida. Ele quer que você quebre a corrente que te prende no jugo do pecado. Por exemplo, o jugo é aquilo que prende dois bois. Não pode um boi ficar pendulando mais que o outro. E tem gente que está presa no jugo do pecado, no jugo dos jogos, no jugo dos vícios. Deus ele quer que você rompa com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia, meu irmão, que você que está lutando contra o vício do cigarro, nunca mais você vai colocar um cigarro na tua boca, porque hoje essa corrente do vício está sendo quebrada na tua vida. Você que tem ainda o vício da bebida, hoje em nome de Jesus, essa corrente da bebida, ela está sendo quebrada na tua vida. Você que ainda é viciado em drogas, você que tem lutado, já passou por clínicas, já pediu, já clamou e não conseguiu se libertar. Hoje, o Deus Todo-Poderoso, Ele está quebrando a corrente do jugo das drogas na tua vida e está escrevendo uma nova história para você. Aleluia! Creia que a tua casa será um abençoado, meu irmão.
Amém? Olha o que Deus ele continua dizendo. Olha o que Ele quer que nós venhamos jejuar. Esse é o jejum que agrada a Deus. Diz aqui que Ele quer. Será que o jejum que Ele quer não é este? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Olha só, hein? Você vai no supermercado, você leva a prateleira inteira, hein? Você passa na rua, vê uma pessoa com fome, e você tem se movido para isso? Você tem esse coração, esse desejo? É o que Deus está dizendo, que nós precisamos ter esse tipo de sentimento que há no próprio Pai. Porque não adianta de nada a gente jejuar, se humilhar, levantar as mãos para o céu, falar: Deus, sara essa nação, sara. Se no outro dia uma pessoa da nossa nação tiver necessitada, você pode ajudar e não fizer nada. É um jejum em vão, porque Deus ele sabe do teu coração. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Não adianta a pessoa, ela aplicar um jejum a Deus falando: Senhor, muda, acaba com essa peste, ouve a minha voz. Mas na hora de entregar o jejum já começa a contar mentira. Não adianta. Deus ele quer mais do que jejum, mudança. Ele quer transformação na nação, no meio que a palavra é pregada, da maneira que ela é compreendida e da maneira que ela é aplicada na nossa vida. Não adianta nós nos mobilizarmos em um jejum nacional, mas se nós não nos mobilizarmos para matar a fome que há no nosso país, não adianta de nada nós ficarmos um período em consagração, se a nossa vida não estiver nas mãos do Senhor, porque senão Ele não se agrada. Olha só o que diz aqui, ó, que se nós andarmos desse jeito, sem pecar, lutando pelo menos contra o pecado, sem dar liberdade para o vício dentro de nós, ajudando as pessoas, olha o que Deus ele vai dizer através da vida do profeta Isaías aqui no versículo 8, diz assim, olha: aí sim a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Não tem cura se não tiver mudança. Não tem transformação. Você está lutando para que essa pandemia ela vá embora. Se não praticar tudo isso, a cura ela não vai vir como a alvorada sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa. Diz aqui, ó, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha o que ele está dizendo: Ele guarda a entrada e a saída. Você lembra lá no Salmo de número 91, versículo 10, que diz que praga alguma chegará na tua tenda? Se Deus estiver guardando a tua entrada e a tua saída, Deus ele vai mudar completamente a tua história, meu irmão. É igual hoje, eu fiz uma postagem, porque as pessoas ficam assim: fica em casa, e usando até argumento bíblico, dizendo que a ordem de Moisés foi para que o povo ficasse em casa, e ninguém morreu por causa disso. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o filho de Faraó estava dentro de casa, e veio a peste e matou ele do mesmo jeito. Ou seja, ficar dentro de casa sem a proteção de Deus não vale de nada. Não adianta de nada, a doença entra, o mal ele entra, e vai te destruir, vai querer te derrubar. Diz aqui, ó, versículo de número 9: aí sim, faz tudo isso primeiro, aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá:
aqui estou. Você está vendo? Ele socorre, amados, quando ele agrada. Ele vê que a pessoa ela está quebrantada, que ela está querendo uma mudança mesmo, ele vai de encontro a ela. Ele vai socorrer ela. Mas não adianta de nada a pessoa fazer as coisas de qualquer maneira. Meu irmão, a Bíblia ela nos ensina que as coisas do Senhor são feitas com ordem e com decência, e tem que ser empregadas da maneira que Deus quer, não da maneira que eu quero. Você está entendendo isso? Hein? Diga para quem está do teu lado aí, olha, é do jeito que Deus quer, não é do meu jeito. Porque se você fizer o jejum e sair brigando com os outros depois, você pode ficar o dia inteiro sem comer, uma semana. Vai ser até bom, tá? Vai economizar um dinheiro, vai ficar mais fininho, mas não adianta de nada. Porque você vai clamar e ele vai dizer o quê? Você falou que jejuou uma semana, brigando desse jeito? Porque tem gente que é assim. Jejua para brigar, parece. A pessoa ela jejua para brigar e ainda coloca a culpa em Satanás. Satanás está se levantando, mas o jejum não é arma para vencer ele, então ele não pode se levantar. Não é a arma que a Bíblia nos fala para nós vencer, para expulsar todos os demônios, não é jejum e oração. Então como que ele está se levantando para te tirar do foco? Então, faz tudo isso. No domingo nós vamos fazer, tá? Viu? Nós não vamos brigar com ninguém. Vamos parar. Muito pelo contrário, nós vamos pedir perdão para quem está tentando tirar a nossa fé, a nossa estrutura. Se nós vermos necessitados, nós vamos ajudar. Se nós vermos pessoas abatidas, nós vamos ajudar a levantar. Sabe por quê? Porque quando nós abrirmos a nossa boca e clamarmos, o próprio Deus, Ele se levantará em favor do teu povo, para a honra e glória do seu nome. Aleluia! Mas Ele diz mais aqui, ó, versículo de número 9, continuando, diz assim: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, e a falsidade do falar. Eita glória, hein? Ei, Deus fiel. E sim, Ele sabe de tudo mesmo, amados. Ele sabe de todas as coisas mesmo. Não tem jeito de fugir. E Ele diz aqui, ó, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Ó, sabe o dedo acusador? Ele tem que ir embora. Senão Deus não recebe. E você mesmo tem que renunciar para alimentar o faminto. E amados, quero abrir um parêntese, porque tem coisas que não dá, tem gente fazendo politicagem com caridade. E isso é errado. Se você, preste atenção, você que está ouvindo essa live, se você vai levar uma cesta básica para alguém, não filma não. Não fica expondo quem está precisando, porque isso é vaidade. Deus ele não recebe. Igual a gente vê a prefeitura, vê pessoas, vendo igrejas pedindo arrecadação de alimento. Aí na hora de doar, põe o símbolo lá do governo, do ministério, aquilo que o próprio povo doou. Isso é politicagem, isso é feio, Deus ele sabe. Por isso que nós como igreja, nós temos que o santo dízimo ele tem que ser convertido em doações. Ele sustenta a obra de Deus, ele sustenta as pessoas que vivem da obra, mas ele precisa sustentar aqueles que precisam. Isso não é a igreja que faz, é Deus quem faz, é o Senhor. Não faça isso. Você que está ouvindo, você que fala assim, eu vou entregar
tantas cestas e vou levar a filmadora. Não, deixa a filmadora em casa. Sabe por quê? O Deus, Ele está filmando lá de cima e Ele está vendo cada ação que você tem produzido. Ele está vendo quando o seu coração se abre verdadeiramente para a obra dEle. Tanta pessoa que é fiel a Ele e aquelas que são abençoadoras. Deus, Ele está vendo tudo em nome de Jesus. Por isso que Jesus, Ele fala que a pessoa, ela tem que ligar na terra para ser ligado no céu. E Isaías, ele vai continuar dizendo aqui, no versículo de número 11, diz aqui, ó, que se a pessoa, ela tirar o dedo acusador, a falsidade do falar, não haja com falsidade não, meu irmão, não haja, tem muita gente falsa, muitos, e isso não agrada a Deus. Deus, Ele quer que você jejue de acusação, de falsidade, de mentira. Diz aqui, ó, no versículo de número 11, o seguinte: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressecada pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo construirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Ou seja, a mudança que Deus, Ele quer ver primeiro é dentro de nós, é de dentro para fora, é de dentro. Porque o ficar sem comer e sem beber água, isso para Deus é tão pouco, é tão pouco, é tão vil perante o Senhor, porque Ele quer que as pessoas elas façam isso, mas da maneira que agrada a Ele. Não adianta você fazer um jejum e ficar oprimindo. Não adianta você fazer um jejum e ficar mentindo, tendo falsidade. Chega de falsidade, amados. Chega de falsidade. Chega. Vamos caminhar com Deus. Vamos fazer as coisas da maneira que Deus, Ele quer que sejam feitas, não pela minha vida, mas pela palavra dEle. Você crê nisso? Você crê? Jesus, Ele vai dizer ainda sobre a maneira de jejuar. Igual, por exemplo, Deus, Ele falou que agrada a Ele. A maneira que Ele quer que a pessoa ela se comporte durante um jejum. Mas Jesus aqui, em Mateus capítulo 6, vamos lá comigo? Ele vai dizer da maneira que a pessoa ela tem que jejuar. A maneira, a forma que tem que ser aplicado um jejum. Diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha o que ele está dizendo. Que a pessoa que, por exemplo, ela faz de tudo, inclusive orar para ser visto pelos outros, ela simplesmente, ela não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Sabe por quê? Amados, vamos deixar as filmadoras em casa, amados. Outro dia, eu vi uma igreja inteira orando num vídeo, numa cidade, nas portas dos comércios. Mas para que filmar aquilo, se o próprio Deus está vendo? E aí, Deus ele sonda o coração da pessoa e vai descobrir qual que foi a finalidade daquele propósito, a finalidade daquela oração. E ainda tem umas pessoas que dizem assim no vídeo: eu sou da igreja tal, olha o que o povo da minha igreja está fazendo. Amados, Deus está dizendo que isso é hipocrisia. Jesus ele está dizendo que a pessoa, aquilo ela está querendo ser vista pelos outros. E ele vai dizer aqui, ó, no versículo de número 5, continuando,
diz aqui: eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquilo que eles queriam, eles já receberam. Reconhecimento humano. Sabe aquela curtidinha? Aquele joinha lá no Facebook, no Instagram, já receberam. Já receberam aquilo que eles queriam. Eles não vão receber nada além daquilo que eles fizeram com a sua exposição. Diz aqui no versículo de número 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, tanto a igreja quanto a nossa casa, ela se torna um quarto. Quando a pessoa ela entra dentro de uma igreja para orar, ou ela está orando em determinado culto, ela tem que fechar os seus olhos ali para quê? Para que ela não seja vista por ninguém, não veja ninguém, não fique olhando o que os outros estão vendo. Se a pessoa está fervorosa, gente que olha com o olho aberto e o outro fechado para ver se tem alguém vendo. Não, isso aí para Deus não adianta. A sua vida com Deus tem que ser um quarto fechado. Você precisa entrar dentro do teu quarto ali com Deus, na sua intimidade com Deus, que seja dentro de um ônibus, que seja no meio da rua, no local de trabalho. Eu já orei muito dentro do banheiro, amados. Ali com Deus, falando com Deus. E Deus, Ele olha para a oração que é feita ali dentro, porque foi feita só entre você e Ele. Foi falado ali o que está dentro do teu coração, entre você e Ele. Jesus, Ele está dizendo isso aqui. E diz mais aqui, versículo de número 6. Versículo de número 6. Diz assim: então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Está vendo? Você pensa que está ali sozinho, você fecha os olhos, pensa que está sozinho, você está ali falando com Deus, problemas que são seus, e Deus que está ali no secreto, Ele vai te recompensar. Amém? Diz aqui no versículo de número 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, você precisa abrir o coração para Deus. Você precisa conversar com Deus como você conversaria com um conselheiro. Você vai abrir o teu coração e vai expor tudo o que você precisa falar com Ele. Não é dizer repetidamente: me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Não. Ele diz que não é assim ora um pagão, aquele que não conhece a Deus, que pensa que pelo muito repetir, ele vai ser ouvido. Diz mais aqui, ó: vocês não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, e ele vai ensinar o modelo de oração, que é um Pai Nosso, é um modelo, não é uma reza, é um modelo que tem que ser levado em consideração. Amém? Tem que ser colocado em prática. Você tem que falar com Ele: Pai, sei que o Senhor está aí na glória dos céus, assentado sobre o alto e sublime trono, que o teu nome está acima de todo nome, mas nós queremos a tua presença junto de nós. Você precisa orar a Deus dessa forma. E diz aqui no versículo de número 16, fala acerca do jejum. Olha o que Jesus ele vai dizer. Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. O que acontecia? Os fariseus, os religiosos, eles iam jejuar, nem o rosto eles lavavam, amados. Nem os dentes eles escovavam, não.
Ele está dizendo que para a gente jejuar, a gente não fazer desse jeito, porque eles jejuavam e ficavam com o rosto abatido, tipo com uma cara de peixe morto, aquela cara contristada. A pessoa, tem muita gente que jejua assim, que pega ali e desfigura o rosto, só para alguém perguntar: por que você está assim, hein? Por que você está triste? Ah, você não sabe, eu estou jejuando. Ah, maravilha. Deus, ele está dizendo aqui, ó, que quem faz desse jeito, recebe já a sua recompensa ali, porque alguém vai falar: Deus vai te honrar, Deus é contigo, você vai ver. E aí, amados, ele perde o favor de Deus. Diz aqui, ó, no versículo de número 17, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Olha só o que diz aqui no Evangelho de Lucas. Vamos lá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Lucas, ele vai falar acerca desse assunto. Diz aqui a palavra do Senhor que a pessoa, ela precisa ter essa vigilância, ela ter esse cuidado para que ela não venha perder a graça de Deus. Diz aqui, ó, no versículo de número 1, olha o que Jesus ele vai dizer aqui. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como o João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês oraram, digam. E ele vai falar o modelo da oração que precisa ser falada com Deus. Ele expõe isso, e diz aqui no versículo 5, então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ou seja, amados, um jejum é muito mais do que ficar sem comer. É você ser solidário, é você fazer aquilo para Deus, para se voltar para Deus. Tem que ser algo que você entrega para Deus como uma adoração, como um presente para Deus, como se você fosse entregar o seu melhor presente. Imagina uma pessoa que vai comprar um presente para quem ela ama muito. Pessoa, tem gente que parcela até no cartão, fala: não, parcela aí de 10 vezes, porque esse presente é para minha mãe, é para o meu pai, é para minha esposa, é para um grande amigo, ele merece muito mais. Só que a pessoa, ela nunca coloca o preço que ela pagou no presente que ela vai entregar. Ela nunca vai entregar, mas quem recebe sabe o valor que aquilo teve. Fala: nossa, que maravilha! Que presente maravilhoso, muito obrigado. E a pessoa, ela recebe com alegria. Da mesma maneira, quando você vai fazer algo para Deus, tem que ser para Ele. Tem que ser para Ele ver, para Ele gostar, para agradar a Ele. Diz a palavra do Senhor, e eu vou encerrar aqui, que tem que ser para Ele, amados. Diz aqui em Romanos, capítulo de número 11... Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 35, tá? Romanos 11, 35. Diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Deus
ele está falando através da vida do apóstolo Paulo. Quem fez alguma coisa primeiro para Deus, para que ele venha recompensá-lo depois? Ninguém fez. Ninguém fez e ninguém faz primeiro para Deus. Entenda isso. Porque às vezes a pessoa ela fala, faz uma oferta primeiro para Deus, mas se Deus não abençoar, não tem oferta. Não tem. Devolve primeiro para Deus, se Deus ele não abençoa, não tem nada. Não tem como fazer algo primeiro para aquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não tem como fazer para ele, porque ele é o primeiro. E diz aqui que tudo que nós fazemos, diz a palavra do Senhor, e eu quero que você entenda isso no versículo de número 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é feito para ele, tudo tem que ser direcionado para ele. O meu jejum, o nosso jejum, a nossa vida, ela tem que ser entregue nas mãos dele. Porque se não for, não adianta de nada. Porque diz aqui, a ele seja a glória para sempre. Amém. Você crê que Deus, ele recebe coisas simples? Recebe coisas simples. Ainda que você diga assim, pastor, no domingo eu vou jejuar, mas eu não consigo ficar muito tempo, eu consigo ficar um pouquinho. Deus recebe? Recebe. Ele não recebeu as 2 moedas da viúva pobre? Ele não recebeu? E falou que aquela mulher, ela se doou mais do que todo mundo. Talvez o pouquinho que você fizer, se esforçando, vai ser muito mais do que pessoas que fazem muito normalmente. Então, Deus ele recebe a simplicidade que é entregue para ele. Mas não adianta você jejuar a Deus. E imagina só, e eu creio no Deus Todo-Poderoso, ele cesse essa pandemia, a vida volte ao normal. Na segunda-feira não tem mais óbito no mundo. O que você vai fazer, hein? Pastor, eu vou acender um cigarro para comemorar, ué. Não adiantou de nada. Eu vou comprar uma caixa de cerveja, fazer um churrasco, pôr o som bem alto, dar uma agarrada na minha esposa e começar a dançar. Meu irmão, você não entendeu nada. Não entendeu nada, sabe por quê? Porque o que está na terra é passageiro. O que nós estamos lutando para agradar é um Deus eterno, a um Deus que tem eternidade preparada para você. Eu quero ter momentos de alegria, mas Deus ele te convida hoje para ter eternidade plena na presença dele. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, quero convidar a você a colocar a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Faça isso dentro da tua casa. Porque o teu lar hoje é a casa de Deus. A mesma presença que sai do altar de Deus, do trono do Senhor, ela chega dentro da tua casa. E antes, amados, de nós orarmos, para não ser uma oração que não produz nada, eu quero convidar a você a pensar um pouco. Como que está a tua vida perante Deus? Hein, meu amigo, minha amiga? Hoje você abriu as portas da tua casa para Deus, para que Deus ele entre, para que a palavra do Senhor ela transforme a tua vida. Mas
De que adianta nós vencermos essa batalha e não vencermos a batalha da condenação eterna? A palavra do Senhor, ela diz que o mundo jaz do maligno. O mundo já morreu na maldade, já morreu na maldade, na malícia de Satanás. Você vê que tudo que o mundo faz não é para agradar a Deus, muito pelo contrário, faz de tudo é para desagradar a Deus. Mas ouça o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite aí na tua casa. Será que essa é a principal batalha que você precisa vencer? Essa pandemia? Talvez a batalha que você precisa vencer hoje para começar a agradar a Deus é a do dedo acusador, das mentiras, da maldade, da falta de amor ao próximo, das rixas que tem que cessar. Eu nunca vi isso. Parece que cada igreja vai para um céu diferente. Não é o mesmo céu, não. Precisa acabar. Talvez a maior batalha nesses dias não é coronavírus, é a nossa vida perante o Senhor. Por isso eu quero convidar você. Você vê que os ninivitas, eles se arrependem, eles não conhecem a Deus, e eles se convertem, mudam de atitude e Deus perdoa. Mas por que para o servo de Deus parece que as coisas são mais pesadas, mais difíceis? É porque o servo de Deus, ele pensa que ele não precisa de perdão. Porque ele pensa que muitas vezes é melhor do que os outros, que está acima do bem e do mal, e não é assim. O povo de Deus, que conhece a Deus, que experimenta a vontade de Deus, não pode aceitar uma vida leviana, uma vida torta. Não pode. Por isso que hoje, em nome de Jesus, se você ainda não entregou a vida para Jesus, entrega hoje. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira. Ah, pastor, eu sou bonzinho demais, eu vou entrar no céu com meu irmão. Segundo a palavra de Deus, não há ninguém, nenhum bom a não ser Deus. Então hoje eu quero convidar a você a se render a Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, você está andando no mundo igual um renegado aí, né? Achando que consegue sobreviver da maneira que você está. Meu irmão, em nome de Jesus, volta hoje. Volta para os caminhos do Senhor. Volte-se para Deus. Ah, pastor, é porque lá na congregação, é porque talvez você estava fazendo para o homem, não para Deus. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Deus, Ele tira a pessoa do charco de lodo, da imundícia. Deus, Ele é assim. Mas eu quero fazer uma oração também, e eu quero convidar a você que já serve a Deus,
Você que já entregou a vida para Jesus, mas ouvindo essa mensagem, percebeu que muita coisa ainda precisa melhorar. Eu não sei se é o teu caso, mas você ainda mente. Você ainda não conseguiu vencer algum tipo de mania, de vício. Hoje Deus, Ele quer que você se volte para Ele. Se volte para Ele. Chega da pose do servo imaculado, porque Ele sabe até quantos fios de cabelo tem no alto da tua cabeça. Será que Ele não vai saber o que se passa dentro do teu coração? Eu quero convidar você, mas antes, você que quer entregar a tua vida para Jesus hoje, e você que está voltando para os caminhos do Senhor, você quer isso hoje? Quer mesmo? Não é brincadeira não? Então dê um sinal para Deus. Erga tua mão assim, bem alto. Isso. Erga bem alto aí dentro da tua casa mesmo. Você pode estar no primeiro andar do prédio de 20 andares, que Deus, Ele está enxergando o teu sinal aí dentro. Ele está enxergando. Que maravilha, viu? E eu quero convidar a você que está entregando a vida para Jesus, você que está voltando para os caminhos do Senhor, você que é servo de Deus, mas reconhece que tem defeitos que precisam ser mudados, se ajoelhe aí, se ajoelhe, e em nome de Jesus, nós vamos falar com Deus. E eu creio que o Senhor, que nos vê em secreto, Ele nos recompensará, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, o Senhor me sonda neste momento. Senhor meu Deus, e eu sei muito bem o que o Senhor encontrou dentro de mim. Pai bendito, nesta hora eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Pai bendito, nesta hora eu te peço, me perdoa por cada falha, por cada atitude que eu premeditei, que eu me programei e que desagradou ao Senhor. Senhor meu Deus, me fortalece, confirma o meu nome, escreve no livro da vida do Cordeiro, para que eu entre na cidade santa pelas portas, pois Jesus Cristo é o meu Salvador para todos sempre. Amém. Deixa que eu vou orar por você. Grandioso Deus e eterno Pai, como não nos rendermos a Ti, Deus? O Senhor nos conhece. Não adianta, meu Pai, enganarmos a nós mesmos. Achamos que muitas vezes somos santos demais e esquecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que contemple em cada casa, em cada lar, a entrega do teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, o nosso assunto é vida eterna, o nosso assunto é salvação, porque eu creio, meu Deus, que ela está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Abençoa, meu Deus, fortaleça esse homem e essa mulher, para que quando esse homem e essa mulher se levantar, eles estejam lavados, remidos e transformados pelo teu sangue precioso, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.